Porque a igreja do Senhor, ela precisa se comportar com excelência lá fora, não só aqui dentro. Nós temos que sair da zona de conforto, querido. Sabe, nós estamos muito parados. Eu falo nós, eu estou dizendo em geral, as igrejas estão muito paradas. Nós temos que nos movimentar. Ninguém está mais falando de Jesus para ninguém. Ninguém quer amar mais ninguém. Ninguém quer convidar mais para vir para a igreja. Sabe, nós estamos no automático. Nós estamos assim, já convidei, não quer. Eu sou do tempo que a pessoa, enquanto ela não me levava para a igreja, ela não desistia. Todo dia. Vamos lá na minha igreja? Eu até corria dessa pessoa, sabe? Daqui a pouco ela estava... Sabe quando tem uma pessoa determinada a te levar para Cristo e ganhar sua alma? Ele não desiste. Ele não desiste, sabe o que é isso? Ele é focado. E eu odiava crente, não gostava de crente. Porque a primeira coisa que crente falava comigo é que eu ia para o inferno. Eu ficava bravo. Era a maneira errada de se evangelizar. Aí eu fico pensando, é tão errado falar que o outro vai para o inferno, não é? Porque nós não somos juiz de nada. O Senhor mandou a gente pregar as boas novas. Queridos, olha, a gente tem que voltar a ser igreja de novo. Nós somos sementes. Nós temos que voltar, querido, de novo com força, com dedicação a ser igreja do Senhor. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu tenho aqui uma pastora que ela corria de mim. Ela corria, mas corria mesmo. Mas Deus colocou algo no meu coração. Ele falou, você tem que pegar essa menina, você tem que levar ela para a igreja. E ela corria. E aonde eu via ela, só fazia assim, ó. E ela foi, hoje está o pastor, esposo dela, ela. Está entendendo? Nós precisamos voltar de novo a ter fome. Amém? Mas nós precisamos ser unidos. Não só crente de domingo. Diga só domingo. Não está certo. Tem que ser todo dia. Intensos. Intensos, todos os dias. Hoje a minha esposa estava vendo uma reportagem, ela falou assim, meu bem, tem que consertar as arestas, porque ó, já está tendo robô sendo aí lançado. Sabe, querido, a gente está vivendo como se Jesus não fosse voltar. O crente está tão mal acostumado com as teologias, que ele está assim já. Sabe? Não, querido, Jesus vai voltar. Diga assim, ó, eu estou salvo. Mas tem muita gente para me salvar. Mas para isso acontecer, a gente tem que se mover de novo. De novo e de novo. Todos que estão aqui hoje vai receber o poder de Deus, o favor de Deus. A oração que acelera resultados. Diga, a oração que acelera resultados. Às vezes nós queremos acelerar o resultado aqui na terra, não é? Terreno. Mas eu vou mostrar para você que não tem como acelerar nada aqui se nós primeiro não acelerar lá. A Bíblia diz aqui em 1 João capítulo 5, verso 14, eu quero gastar tempo com você aqui. 1 João capítulo de número 5, versículo 14. Quando estávamos na presença de Deus, temos o quê? Coragem, por causa do quê? Do seguinte, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele, essa tradução ela é muito legal, muito boa, porque ela esclarece algumas coisas para nós, porque tem algo aqui, uma chave. Quando estamos na... Então se a gente não está na presença, a gente não tem coragem para pedir, não é? Não é assim? Quando estamos na presença de Deus, temos o quê? Coragem. Fora da presença,
nós nunca vamos ter condição de pedir aquilo que está dentro da vontade de Deus. Fora da presença, nós só vamos pedir aquilo que a nossa carne quer. E quando fala de pedir, está se referindo à oração. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza que Ele nos ouve. Então uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que Deus quer. Repita assim, ó: meninos e meninas mimados, quer o que deseja a carne, mas maduros, vai pedir o que Deus deseja. Então aqui tem uma condição. Primeiro, eu tenho que estar na presença, porque quem está na presença conhece o Pai. Quem está na presença conhece a palavra. Quem está na presença sabe o que Deus quer para ele. A Bíblia diz no versículo 15, olha o que a Bíblia diz: assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que pedimos. Agora você precisa entender que se eu quero acelerar as coisas aqui, eu preciso pedir o que é correto lá, para que aqui na terra aconteça de forma rápida aquilo que eu estou pedindo. Você vê que muitas vezes nós oramos e as nossas orações não surtem efeito. E muitas vezes não é nem porque Deus não projetou aquilo para você. Muitas vezes é pela intenção do teu coração, e Deus sabe que Ele não pode te dar. Então a vontade de Deus é que vai prevalecer sempre. Então eu preciso estar alinhado com a vontade de Deus. Eu preciso pedir para Deus aquilo que Deus já projetou para mim. Como é que quando você vai pedir algo para alguém, que alguém já te prometeu aquilo, ele pode até te dizer, nesse momento ainda não dá, mas ele nunca vai te dizer, não vou te dar. Porque promessa é uma dívida. Deus nos prometeu e Deus é fiel para cumprir. Quem está entendendo? Então a sua oração precisa ser uma oração consciente. Não peça nada a Deus que Deus não te prometeu, porque você nunca vai alcançar. A oração consciente acelera resultados, porque você vai estar pedindo aquilo que lhe é de direito. Aquilo que é de direito, aquilo que te pertence, é o que você está pedindo. Não adianta querer acelerar no mundo terreno, se no mundo espiritual não aconteceu nada. Tudo que Deus, Ele já prometeu para você, no mundo espiritual já existe. Você crê nisso? Sim ou não? Porque a Bíblia fala que Deus traz à existência aquilo que ainda não existe, mas não existe na terra. Mas no céu, já existe. Você, quando nasceu, Deus já tem um projeto para a sua vida. Por isso tem muitas pessoas sofrendo. Por quê? Porque elas não entregam a vida delas para Jesus de forma certa e correta e não obedecem. Lembra que eu comecei falando aqui sobre João 15, que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer? Não foi isso? Se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiver em mim, a minha palavra estiver em vós, tudo que pedir será feito. Olha isso. Se vós estiver em mim, se você está em Cristo, você não vai pedir nada que não está projetado para você. Amém ou não? E Ele está falando, se vós estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo que você pedir, ou seja, você vai orar pedindo a Deus aquilo que a palavra de Deus já te prometeu. Essa oração vai acelerar o resultado. Você não vai pedir nada para Deus. Você vai dizer, Deus, eu não quero nada que não me pertence.
E nós precisamos ter foco nisso. Eu preciso entender isso de forma perfeita. Diga, a oração é uma chave de conexão entre a terra e o céu. Isso é tão forte, é tão violento, que a Bíblia diz que uma das funções do Espírito Santo é o quê? Orar e interceder por nós, porque ele não sabe orar. Tão forte que é. Então imagina, se o Espírito de Deus é o próprio Deus pairando sobre a terra, porque o Espírito é dele, então eles se conectam. A Bíblia diz que ninguém conhece as profundidades do coração de Deus se não é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele vai pegar aqui as suas orações, que você não sabe pedir como convém. Sabe o que ele vai fazer? Você escreve um livro para Deus, entrega para Ele, aí Ele vai olhar e falar, não, isso aqui está equivocado, eu vou acertar isso aqui. O problema é que a gente não entende isso, e a gente entrega aquele pedido para o Espírito Santo, aquele livro, e continua batendo, não, tem que ser assim, tem que ser assim. Por isso muitas vezes Deus nos surpreende, trazendo para nós aquilo que nós não pedimos. Porque aquilo que pedimos não tem nada a ver com a gente. E isso é em todas as áreas da sua vida. Sentimental, profissional, na área da amizade, amigos. Às vezes Deus vai tirar uns, vai trazer outros. Aí você fala, mas eu gostava tanto dela, mas Deus estava vendo o coração dela. Por isso que a sua vida precisa ser controlada pelo Espírito. Para que você aprenda a pedir como convém. A oração é um link que liga os dois mundos. Diga, dois mundos. Tem gente que vive na terra como se aqui fosse o paraíso dele. Eu não. Eu vivo aqui porque aqui é uma passagem. Diga, passagem. Nós vivemos sobre dois mundos, a influência de dois mundos. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja, já ensinei sobre isso. E a oração é um link que vai conectar os dois mundos. Eu preciso acelerar o processo lá em cima. Mateus capítulo 21, verso 22. A Bíblia diz assim, ó, claro, bem curtinho para você entender. Olha o que a Bíblia diz. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Agora, preste atenção. Preste atenção para você não perder a revelação. A Bíblia diz que Deus só vai dar aquilo que está programado por Ele. Se você pedir de acordo com a vontade de Deus. Então, tem gente que está fazendo uma força muito grande, crendo naquilo que Deus não prometeu. Vou falar de novo, hein? Tem gente que está exausto. O que está acontecendo, apóstolo? Eu estou orando, eu estou vindo para a igreja, eu estou isso, queridos. Você está fazendo uma força gigante para crer numa coisa que Deus não prometeu, então não vai acontecer. O Deus que nós servimos tem compromisso com a palavra dEle, não com as nossas vontades. Deus opera segundo a vontade dEle. Quem está entendendo isso? Isso aqui é importante o crente entender. Porque talvez hoje você vai parar de fazer tanta força por algo que talvez você está se esforçando há anos e não está tendo resultado. Se nós somos uma semente frutífera e você não está produzindo, alguma coisa está errado, porque Deus não erra. Para de fazer força, porque a própria Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito, diz o Senhor. Está fazendo força. Tem gente que se apega em coisas, se apega em pessoas, tem gente que se apega em ambiente, e ele fica ali, ó, fazendo uma força, remando contra a vontade de Deus. Vai o quê? Vai sofrer. Aí fala assim, eu vou orar. Deus dá a resposta, Deus nem está ouvindo, sabe por quê? Porque Deus já deixou claro, tem conexões que precisam ser desfeitas, tem caminhos que precisam se fechar, tem caminhos que precisam se abrir, e eu preciso estar na visão de Deus, eu preciso estar na vontade de Deus, eu preciso estar obedecendo a palavra de Deus, mesmo quando eu não estou nem entendendo, porque só vai permanecer e acontecer e frutificar aquilo que Deus já determinou.
Você não tem poder sobre você mesmo, querido. Eu vou te falar algo para você aqui, ó. Eu sou apóstolo pela misericórdia de Deus nessa igreja. Eu não tenho poder sobre sua vida. O poder que está regendo sobre a sua vida é o poder de Deus, é o poder da palavra. Nós somos usados por Deus para o quê? Profetizar e abrir caminho, apontar caminho. Nós somos usados por Deus como apóstolos para lançar fundamentos. Nós somos usados por Deus como pastores. Para quê? Para apacentar, para cuidar. Mas você pertence a Ele. Se Ele falar, está falado. Se Ele determinar, está determinado. Se Ele declarar, está declarado. Se Deus mover a mão sobre a sua vida, quem é que vai tirar a mão dele sobre você? Não há possibilidade. Então entendemos que a vontade de Deus é que vai acontecer em nossas vidas. Amém? Não é a nossa, mas é a dele. A oração move a mão de Deus e o mundo espiritual ao nosso favor. Jesus fazia isso. Qual que era a base do ministério de Jesus? Diga: oração e jejum. Diga: oração e jejum. Qual era a base dos teólogos e fariseus da época? Só leitura da palavra. Tem crente que conhece Bíblia assim, ó, que você tem até medo de sentar perto dele. Porque ele sem a Bíblia, ele fala: está escrito, 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, versículo não sei o que, 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 mas a vida dele continua do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque só o conhecimento da palavra sem a prática não resolve nada. Eu conheço muita gente que conhece muita Bíblia, mas por que eles não alcançam sucesso? Por quê? Porque a oração me aproxima para perto de Deus, o jejum me santifica para Deus me usar. A Bíblia diz: seja santo como eu sou santo. Como que um crente pode ser santo? Como que ele pode se santificar se não for através da palavra, da oração e do jejum? Jesus, ele praticava isso. Estão entendendo? Praticava. Queridos, nós precisamos crer naquilo que é promessa. Nós precisamos nos mover naquilo que Deus prometeu, não naquilo que Deus não prometeu. Queridos, a maioria dos nossos sofrimentos são causados por nós mesmos. Deus não falou e a gente fala: Deus falou. Não é assim? Eu rolo de rir quando eu sento na frente com um crente no meu gabinete e ele chega falando para mim: não, porque Deus me falou. É assim, sempre assim. Deus falou. Aí você vai ver, é só a vontade daquela pessoa naquele momento. Daqui a pouco está tudo errado, dá vontade de falar: mas Deus não falou? Mas eu não falo nada, sabe por quê? Porque isso faz parte do amadurecimento e do crescimento. Deus falou, e Deus não muda o que falou. A palavra de Deus é sim, sim, não? Não. Deus falou algo a meu respeito. Enquanto eu estiver debaixo dessa palavra, Ele está comigo. A Bíblia diz que Deus está convosco até vós estáis com Ele, não é? Se vós se retirar... Amém? Então nós vamos mover o céu aqui hoje. Você crê que nós vamos mover o céu? Abre em João capítulo 11, versículo 38. Vamos mover aqui algo aqui que Jesus fez. Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. E era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tire a pedra, disse ele. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há quanto tempo? 4 dias. Versículo 40. Jesus lhe disse: não lhes falei que se você o quê? Crê, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço. Por quê? Presta atenção aqui que algo que talvez você já leu isso aqui muitas vezes e não prestou atenção.
Quando é que Jesus fala com Lázaro? Depois que ele fala com Deus. Tudo que vai movimentar aqui, precisa se movimentar lá primeiro. Quando remove a pedra, Jesus mandou remover a pedra. Mas quando remove a pedra, ele olha para Deus. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Aí você vai dizer, era projeto de Deus que Lázaro não morresse? Sim, porque tinha um propósito na ressurreição de Lázaro. Só que mesmo sabendo que é um projeto de Deus, precisa ser feito de forma correta. Eu sei que Deus tem um projeto na minha vida, eu sei que Deus já liberou uma palavra na minha vida, mas eu preciso me mover de forma correta, mediante essa promessa. Ele vai para o Pai, versículo 42, a Bíblia diz, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles criam que tu, diga, a ressurreição de Lázaro, tinha um propósito, para aquele povo, crer em Jesus Cristo. Hoje vai acontecer algumas coisas aqui, para alguns crer em Jesus Cristo, tinha um propósito, mas mesmo tendo um propósito, primeiro ele vai até o Pai. Olha para o teu irmão e fala assim, você tem essa convicção, que Deus sempre te ouve? Deus está te ouvindo sim ou não? Deus está te escutando nessa noite sim ou não? Então não temas, se está pedindo aquilo que Deus já te prometeu, vai acontecer. Vai acontecer na sua vida. Jesus aqui é claro, Ele está sendo claro aqui. Se você acelerar, aqui não vai acontecer. Jesus prepara um ambiente, remove a pedra. Jesus já sabia o que vai acontecer. Essa é a diferença de quem anda na obediência e na presença. Diante da tragédia, ele já chega diante do caos e fala assim, ó, remove a pedra aí, por favor. Não, mas nós já tentamos, a gente já fez de tudo, não acontece nada. Quem anda na presença e sabe os segredos da revelação, ele só vai chegar no ambiente e dizer assim, remove a pedra, eu só quero que remove a pedra. Mas ó, já não tem mais jeito, remove a pedra. Porque chegou alguém aqui nesse ambiente hostil, de desespero, que tem a revelação. Você vai olhar para os céus e vai dizer, Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor sempre tem me ouvido. Você vê que Jesus, Ele agradece, Ele não pede para o Pai, ressuscita Lázaro, Ele só agradece. Depois que Ele agradece, no versículo 43, a Bíblia diz, depois de dizer isso, Jesus brandou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Essa é a diferença. A oração que acelera resultado é aquela que você já tem plena consciência que Deus te prometeu e Ele vai fazer. Você não implora para Deus, você só agradece. É diferente, não é? Aquela oração de lamento, de choro. Ai Deus, Deus, não. Pai, obrigado. Obrigado porque eu sei que a provisão já chegou, ela está chegando, está batendo na minha porta. Pai, muito obrigado porque vai se encher os celeiros. Pai, obrigado por aquele contrato. Pai, obrigado porque aquela porta já está aberta. Pai, obrigado. A sua oração agora vai ser só, Pai, eu te agradeço. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Porque você não precisa pedir algo que já lhe foi prometido a preço de sangue. Já é seu. Você vai chegar diante do caos e dizer, Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Aí você olha para o problema, e aí chama a existência o milagre.
Porque Jesus, ele tinha a revelação. Jesus andava na palavra, na oração e no jejum. A igreja precisa voltar a orar e a jejuar, porque a palavra, a igreja já tem. Todo mundo aqui tem a palavra, já está acostumado. Todo mundo aqui hoje é capaz de abrir o seu celular, entrar na internet, falar um versículo bíblico, sim ou não? Todo mundo vira pastor atrás das câmeras. Por quê? Porque tem muito conhecimento. Todo mundo aqui tem capacidade de liberar uma palavra sobre a vida de um doente. Vai dizer, olha, está escrito, Jesus, ele pode te curar. Sim ou não? O problema é que uma palavra na boca de alguém que não a pratica, não tem poder. Mas a palavra não é a palavra de Deus? É. Certa vez, alguns homens foram expulsar demônios no nome de Jesus e apanharam dos demônios, porque o próprio demônio diz, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, e vocês, quem é? Querido, não adianta ter só a palavra, tem que ter vida na palavra. Vida na palavra. Sabe o que é vida na palavra? É você viver o que você está falando. Jesus disse, Pai, eu te agradeço. Lázaro, pode sair para fora. Acabou o tempo da mortalidade na sua vida, acabou, você não vai morrer mais. Acabou a miséria, sai para fora agora. Provisão, sai para fora. Negócio, sai para fora. Cura, pode sair para fora agora. Milagres extraordinários, vem. Porque, querido, tem gente que está há muitos anos dentro de igreja, dentro do evangelho. O que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que nós temos que sair da zona de conforto e achar que aquilo que a gente sabe está fazendo alguma diferença. Aquilo que a gente sabe, querido, só vai fazer diferença se nós praticarmos na vida nossa e na vida do outro. As irmãs foram indagar a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Eu disse, eu já te disse. Foi isso que ele falou? Eu já disse a você que se você tiver fé, se você crer, verás a glória de Deus. Mas se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. O que Jesus mandou falar para as irmãs quando elas mandaram avisar que lá estava doente, estava morrendo? Ele disse, a doença não é para a morte. Quem está lembrado disso, diga amém. Então diga, tinha uma promessa, que a doença de Lázaro não era para a morte. Mas quando Jesus chegou lá, Satanás decretou a morte, sim ou não? Mas se a promessa diz que não era para morrer, Deus vai fazer o quê? Vai trazer de volta. Porque o Satanás não tem mais poder do que o seu Deus. Está entendendo? Não é para morrer. Jesus disse, fala para elas que ele não vai morrer. Quando chega lá, o homem está o quê? Morto. Jesus fala, Pai, obrigado, eu sei que sempre me ouve. Lá sai para fora. Sabe por que ele manda sair para fora com convicção? Porque ele sabia da promessa. A doença não era para a morte. Tem muita coisa que vem sobre a tua vida como decreto de morte, decreto de falência, decreto de pobreza, decreto de separação, que Deus não falou que era para acontecer isso, mas Satanás decretou. E sabe o que você fez? No seu desespero você aceitou. Sabe como você aceita? Quando você pega aquilo que não é para morrer e enterra. Porque as irmãs de Lázaro tinham uma palavra liberada, elas tinham uma promessa. O mestre disse, não é para a morte. E quando morreu, o que elas fizeram? Enterrou. Não era para ter enterrado. Eu quero profetizar na sua vida hoje, não enterra aquilo que Deus falou que não vai morrer. Não é para a morte. Se você tem uma palavra de Deus, você vai até o fim nessa palavra, porque Deus vai cumprir a promessa. Se não é para a morte, não enterra. Mas Deus falou que a porta não ia fechar e fechou. Meu irmão, continua batendo nela lá, continua na frente dela lá, fica lá na porta, e todo mundo vai dizer, essa porta já se fechou. Mas eu tenho uma palavra, que essa porta não ia se fechar, ela há de voltar a se abrir. Porque a palavra final é do meu Deus. O problema é que a gente se entrega, irmãos. Tinha uma promessa, ele não vai morrer. E quando Jesus chega, o cara tem que voltar a viver, porque Deus não é mentiroso. Você quer esse código bíblico? Sim ou não?
Você quer receber esse código? Diga: o inferno vai lançar decretos: falência, morte, separação, doença, miséria, escassez. Mas eu tenho uma palavra. Tem uma palavra: o Senhor Deus anulou a sentença. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ei, Ele tem uma promessa de vida, e vida abundante. Deus falou que Lázaro não ia morrer. Pode abrir lá aquela turma, pode tirar a pedra, porque Lázaro vai sair para fora hoje. Qual é a área da sua vida? Está preparado? Qual é a área da sua vida que Deus vai mover hoje? Qual é a área da sua vida que Deus vai tirar esse decreto de miséria, de falência, de desgraça hoje? Aprenda uma coisa. Repita essa última frase comigo aqui, ó. 1, 2, 3. Você sabe o que significa isso? Hã? Você sabe ou não? Significa o quê? Sem a graça de Deus, sem a presença de Deus, sem o favor de Deus. É um crente, é uma pessoa. Quando você escuta essa palavra, porque a gente aprendeu que essa palavra é um palavrão, não é? Eu falo que essa palavra é pior do que um palavrão, porque na vida da pessoa que essa palavra está alojada, meu irmão, ele está frito, porque ele está sem a presença, ele está sem a graça. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu estou removendo os decretos, eu estou removendo a desgraça. Diga: a graça de Deus voltou. Está entendendo ou não? É porque às vezes parece soar uma palavra feia, né? Menino, não fala isso não. Não fala mesmo não, que é feio. Mas você precisa entender isso. Tem muita gente que está vivendo isso. Já ouviu pessoas dizer assim, ó, sem sabedoria, mas a minha vida está uma? Já ouviu? Ele está dizendo para Satanás, para o mundo espiritual: você pode entrar porque a presença de Deus não está aqui. Então aprende isso. São códigos que Deus está liberando aqui nessa noite. O que aconteceu com Lázaro dentro daquela sepultura? Ele estava sem a graça de Deus, só que tinha uma palavra. Diga: Jesus liberou uma palavra sobre aqueles que se renderam a Ele. Diga: eu vim para que tenhas vida e vida abundante. Tem uma promessa sobre você. Tem uma promessa. Então todo decreto foi anulado. Deus tirou. Diga: Deus tirou. Diga: o sangue pagou a conta. Diga: decreto de morte, de doença, de miséria, de depressão, sai agora. Está entendendo isso? Existe aqui um decreto de Deus. Certa vez, Herodes colocou a mão em Pedro, levou Pedro para a prisão e liberou um decreto: após a Páscoa, vamos apresentar a Pedro para os judeus e vamos matá-lo como matamos Tiago. Sabe que a Bíblia diz que a igreja começou a fazer o quê? Orar ou reclamar? Orar. A Bíblia diz que a igreja entrou em oração. Diga: a igreja entrou em oração. Aqui que está o problema, que se chamar a igreja para oração, a igreja está cansada. A igreja agora entra em oração. Diga: tinha um decreto de morte. Herodes falou: vou matar Pedro na frente desse povo, porque esse povo quer isso. Mas a igreja ora, e a Bíblia diz que quando a igreja entra em oração, a Bíblia diz que lá no presídio, Pedro foi visitado por um anjo. E a Bíblia diz que Pedro estava dormindo nesse momento. E o anjo toca no lado de Pedro e fala para Pedro: ei, Pedrão, levanta depressa, calça as sandálias, pega a tua capa e me segue. E a Bíblia diz que Pedro vai seguindo o anjo. E aí a Bíblia diz que quando o anjo chegava perto de uma porta, a porta... Aí a Bíblia diz que chegou perto da outra porta, a porta...
Aí chegou na porta de ferro, a porta se abriu. Quando eu tenho um propósito, quando tem uma palavra liberada do céu sobre a minha vida, não tem porta que vai se manter fechada diante de mim. Porque Deus, Ele se manifesta de diversas formas. Deus, Ele pode responder a tua oração com a aparição de anjo. Porque tem coisas na sua vida que, humanamente falando, ninguém tem condição de resolver. Aí Deus manda um anjo lá e resolve. Aí você fica assim: olha, o fulano foi tão bom que ele fez esse favor para mim. Mentira. O anjo de Deus foi lá, visitou o fulano e falou o seguinte: ou você abre a porta, ou eu vou empurrar a porta em cima de você. Está entendendo ou não? Aí o anjo foi lá e libertou Pedro. Mas Pedro não estava com decreto de morte, sim ou não? Queridos, nada é impossível para Deus. Queridos, se Deus tem um propósito na sua vida, e se Deus falou que Ele tem muita coisa para realizar na tua vida ainda, você pode ficar tranquilo, porque aquilo que você humanamente não consegue fazer, Deus faz por você. Você só não pode sair do projeto de Deus, do propósito de Deus. Deus, Ele faz anjos visitar você. Só que Deus não responde a oração só através de anjo. Deus também responde a oração através de pessoas. Diga, pessoas. Aí está mais complicado. Por quê? Porque tem gente que recebe algo de Deus, ele está lá tranquilo, o Espírito Santo vem e fala na mente dele: vai lá e abençoa o fulano, vai lá e faz isso por ele. A pessoa fica resistindo, não é? Isso é bíblico. A Bíblia fala que quando Saulo teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ele ficou cego. Diga, cego. Os companheiros de Saulo levou ele até Damasco, para a casa de Judas. Agora vai vendo. Saulo, a Bíblia diz que ele estava jejuando e o quê? Orando. A Bíblia fala que Saulo, ele orava e jejuava, e estava o quê? Cego. A Bíblia diz que tinha também naquele lugar um tal de Ananias. Jesus apareceu para Ananias e falou: Ananias, lá na rua chamada direita, tem um tal de Saulo, e ele está orando. E ele recebeu uma visão que um tal de Ananias ia vir aqui trazer uma resposta para ele. O que Ananias falou para Jesus? Vou não. Não foi isso que aconteceu? Vou não. Senhor, eu não vou porque esse homem é perigoso. Diga, perigoso. Eu não vou porque esse homem ele é mau. Sabe, queridos, às vezes Deus fala com a gente para a gente ser resposta de oração de alguém, mas a gente primeiro analisa se aquela pessoa, ela merece ou não merece. Como se aquilo que Deus revelou a nós é de nós mesmos. Repita assim, ó: tudo que Deus faz por mim não é meu, é para abençoar outro. Aí Jesus fala: você vai. E ele: não, não vou não. Você vai, porque este é um vaso escolhido para mim. Aí o Ananias vai. Você está vendo que pessoas também podem ser resposta de oração? Quando você está dentro do centro da vontade de Deus, pode ter certeza que se anjo não descer para falar com você, Deus vai levantar pessoas para te dizer. Mas no vão você não fica. Deus não vai deixar ninguém no vácuo. Se você entrar dentro do propósito de Deus, você vai ter resposta ainda essa noite. Ou o anjo vai visitar, ou Deus vai enviar alguém para te mandar um WhatsApp, fazer uma ligação, mas que você vai receber, vai. Agora, quando você receber, pelo amor de Deus, não seja teimoso. Porque tem gente que Deus já falou com ele, ó, faz tempo, e ele ainda está na teimosia. Eu estou orando para ver se Deus fala comigo. Daqui a pouco um cachorro vai falar com você na rua, para ver se você acredita. Porque Balaão foi assim, não foi? Uma mula teve que falar com o profeta Balaão? Foi ou não foi? Tem gente, tem crente que está desse jeito. É porque eu estou esperando Deus falar, e Deus já falou faz tempo.
Mas como aquilo que Deus falou não convém a ele, como aquilo que Deus falou não agradou a ele, ele está esperando um outro Deus falar aquilo que agrada a ele, só pode. O próprio Balaão falou: aquilo que é abençoado ninguém amaldiçoa, não foi? Sim ou não? Mas para satisfazer a vontade dele, ele se vendeu e se corrompeu, ele foi lá fazer aquilo que ele já sabia que não ia dar certo. Aí a mula olha para ele e falou: rapaz, até onde você vai com esse negócio? Você não entendeu não? Deus, ele faz isso. Então nessa noite, eu profetizo que você será visitado, ou por um anjo, ou por uma pessoa. Eu profetizo que você vai entender perfeitamente a vontade de Deus na sua vida. E a oração dessa noite vai acelerar o processo na sua vida. Coisas extraordinárias estão para acontecer. Queridos, você crê na palavra? Sim ou não? Se você crê na palavra e viver a palavra, olha o que vai acontecer. Marca isso aqui. Tem gente que nunca leu isso na Bíblia. Salmo 103, verso 20. Tem gente que nunca leu isso aqui, vai ler aqui pela primeira vez hoje. Louvem o Senhor, bendizei ao Senhor, todos os seus valorosos em poder. O que esses anjos valorosos em poder faz? Executais as suas ordens. E o que? Se você está dentro do centro da vontade de Deus, tem promessa liberada sobre a sua vida, tem palavra de Deus liberada sobre a sua vida, pode vir decreto da onde for, meu irmão, os anjos de Deus vão vir executar a palavra. Você não está entendendo? Os anjos de Deus vão descer com espadas de fogo na mão e vai executar a palavra. Não tem jeito. Lembra de Daniel? Quando orava, o anjo falou: eu vim por causa das suas palavras. Porque desde o dia que você decidiu, diga decidiu, ó, isso aqui é sério, hein? Desde o dia que você decidiu buscar conhecimento, conhecer a palavra e o futuro, Deus me enviou. Tem anjo de Deus que ele está a serviço da palavra que foi prometida a você. Entenda bem isso. Ele vai executar a palavra. Os anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens. E o que? Ele obedece a palavra. Sabe o que a Bíblia fala no Salmo 91? Que aos anjos darei ordem ao seu respeito. Está entendendo? Aos anjos. Tem algo acontecendo no mundo espiritual. Você ora dentro do poder da palavra, dentro do propósito, e Deus fala: não tem como, tem que executar, porque Deus prometeu, e o que Deus promete, Ele faz o quê? Cumpre. Deus prometeu algo para você e Ele vai cumprir. Você não pode sair da presença. A Marta e a Maria enterraram o irmão. No mundo espiritual esse irmão estava vivo. Quantas coisas você já enterrou na sua vida que no mundo espiritual nunca morreu? E aí? Quantas coisas você já enterrou? Você decidiu: não quero mais. Não funciona. Só porque você não quis se render, se amoldar aos padrões daquilo que Deus queria. E você enterrou, e no mundo espiritual está vivo. Tem muita gente sentada aqui nessa noite que tem chamada ministerial, está enterrando a chamada ministerial por conta de um capricho do coração. E Deus está olhando assim: pois é, né, rapaz? Eu te chamei, né? E você está enterrando, né? E Deus está querendo fazer através de você para o outro. Deus está querendo fazer algo grande, mas qual que é o nosso problema? É que tudo vem antes da obra de Deus, tudo vem antes de Deus. Enquanto Jesus diz: buscai primeiramente
Aí, todo mundo sabe, tá vendo? É para buscar primeiro aonde? E o que a gente tem feito nos últimos anos? Porque algo que você busca primeiro, você se dedica, não é? Você tira tempo, não é? Você para tudo por aquilo que você se dedica primeiro, não é assim? Mas nos últimos tempos nós estamos querendo amoldar desta seguinte forma: vamos fazer a hora que tem tempo. Queridos, o céu é para aqueles que colocam o céu como prioridade. Eu vou repetir para você: o céu é para aqueles que colocam o céu como prioridade. Tudo aquilo que você deixa em segundo plano é porque não tem importância. Tem algo grande acontecendo nessa igreja. Deus está sacudindo, e Deus está sacudindo primeiro o altar, viu, irmão? Deus não está deixando a gente quieto mais. Ele está dizendo: vocês têm que fazer, vocês precisam romper, vocês precisam avançar, vocês precisam ir, vocês precisam ganhar a alma, porque Deus não aguenta mais uma igreja parada, estagnada no sistema. Deus não aguenta mais. Às vezes nós estamos procurando tanta perfeição, que a gente se incomoda quando algo sai do lugar. E Deus está dizendo assim: não é isso que é a minha prioridade, não é isso que eu quero. Enquanto os religiosos se incomodavam com o adultério, Jesus se incomodava em perdoar a mulher adúltera. Então Jesus, ele passou o pano? Não, ele disse: cadê os seus acusadores? Nem eu te acuso, está perdoado. Vai, não peques mais, arrependa, casa, tenha filho, constitui uma nova família. Deus é com você, Deus vai te abençoar. Só não cometa mais o que você cometeu. Está entendendo? Nós precisamos, queridos, voltar a ser igreja para dentro do propósito. Se você orar conforme a vontade de Deus, vai acontecer. Diga: é vontade de Deus que toda a minha casa seja salva. É vontade de Deus que a minha casa seja próspera. Diga: é vontade de Deus que eu tenha saúde. Diga: é vontade de Deus que a cura alcance o meu corpo. Diga: é vontade de Deus que eu ganhe almas para o reino dele. E você tem orado para quê? A oração que acelera resultado é a oração segundo a vontade do Pai. Quem está pegando? Ora segundo a vontade de Deus. Deus quer que você prospere para quê? Deus quer, eu estou falando sobre semeadura no culto de quarta. Deus quer que você fique rico para quê? Se você não vai levar nada. Mas Deus quer que você fique rico, porque Jesus Cristo disse: eu me fiz pobre para que você seja rico. Para que Ele quer que você seja rico? Para que você venha investir no reino dele na terra. Porque se essa riqueza, se ele voltar, a gente vai deixar tudo aí. Por que Ele quer que você fique rico? Ele quer que você fique rico para você contribuir na vida do outro. Ele quer que você fique rico para contribuir nas obras sociais. Ele quer que você fique rico para contribuir com a igreja, para o avanço. Amém? Diga: isso é projeto de Deus. Então quando você for orar por riqueza, você fala: Deus, me enriquece, porque eu vou ser aquele que vou fazer pelo teu reino. O reino vai avançar, não vai precisar mais de dinheiro, não vai ficar mais parado por causa de dinheiro, porque o Senhor vai levantar um aqui que vai manter tudo. Isso é vontade de Deus. A vontade de Deus é essa para a igreja dele. Sabe o que aconteceu quando Ananias chegou à casa de Saulo? A Bíblia diz que caiu dos seus olhos como se fosse uma escama. Diga: Saulo era um religioso, perseguidor. E acontece o quê? As escamas. E a Bíblia diz que ele foi batizado no Espírito Santo. E depois esse Saulo se transformou no apóstolo Paulo. Diga assim: nada está perdido. Diga: o que fala mal hoje, o que persegue hoje, o que fala da igreja hoje, vai ser o pastor amanhã. Você não está entendendo, você não está pegando, né? Está entendendo? Então,
Ó, não é, nós não podemos parar de avançar, diga aleluia. Nós não podemos parar de avançar, querido. É projeto de Deus que Ele cresça. Vamos crescer juntos nesse propósito em nome de Jesus. Essa igreja não está aqui há 10 anos, fundamentada na visão apostólica, profética e pastoral à toa. Deus nos levantou para fazer a diferença. Não é para ser melhor do que ninguém, é para fazer a diferença. Nós viemos aqui para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não é para copiar A, B ou C, não. Nós temos uma identidade e é nisso que nós vamos nos mover e vamos crescer em nome de Jesus. Vocês que estão debaixo dessa unção, querido, se prepara, porque tem um novo tempo chegando. Tem uma unção para algo grande chegando nas nossas vidas. Nós vamos viver tudo isso, você crê? Diga assim, ó, todo decreto de morte já foi removido. Diga, todo decreto de falência foi removido. Diga, o sangue de Jesus já pagou o preço. Diga, eu vou orar, e esta oração vai acelerar os resultados no reino, porque vai ser segundo a vontade de Deus.